gente, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante para os futuros papais do coração, as pessoas que estão na fila de adoção, né? Que é conhecendo a história do seu filho antes dele chegar até você. Gente, porque é muito importante isso, porque eu no começo, cada pessoa tem os seus limites. Eu tive uma barreira, um pouco de barreira, assim, sabe, em relação à história do nosso filho. Que tem, né? Tem umas histórias tristes, tem umas histórias, né, umas piores do que as outras. Então você acaba ficando um pouco resistente, né? Eu ouvia, mas eu não digeria, porque pra mim não fazia tão bem assim, sabe? Ficar ouvindo as histórias dele. Mas hoje a gente sabe a importância que é saber da história dele, né? E gente, assim, até hoje eu acho engraçado, né? Mas no começo o Ed falava assim pra mim, principalmente as pessoas mais próximas da gente, né? Amigos mais próximos, família, as pessoas queriam saber a história dele. Aí a gente fala, né? Eu falava, aí o Ed chegou um dia em mim e falou: ai, Douglas, não fica contando não fica falando não, e não sei o que, mas por quê? Porque ele não se sentia bem. Eu nunca me senti bem. Ele não é que hoje eu fale abertamente, não, eu também não me sinto bem hoje. Mas é uma aceitação, importante, né? pelo menos pra mim, pra gente, é importante saber da história. Mas por que vocês estão falando isso? Porque, gente, é o seguinte: toda criança, né, ela passa por um processo bem doloroso na família biológica, né? Sim. Porque se fosse mil maravilhas, elas não chegariam ao ponto de ir para um abrigo e estarem disponíveis para adoção, né? Todas as crianças abrigadas, elas passaram por alguma violência, algum trauma, de alguma forma, sim, de abandono, de maus tratos, né? de abuso. São vários fatores. Vários fatores. E o que acontece, gente? Aconteceu isso com a gente, né? Eu não vou entrar a fundo, né? Mas eu vou falar um pouco por cima. E a gente tem certeza que quem já tem seu filho em casa, já por um período de um ano, sei lá, meses, né? Também. Não sei, talvez possam também ter passado por isso. As crianças, elas têm alguns reflexos, né? Anteriores, né? Muitas vezes, gente, a gente não entende o porquê, né? Nossa, mas o meu filho tá aqui já em casa faz 5 meses, nunca fez isso e hoje ele veio fazer, né? Mas isso são reflexos de quando ele vivia com a família biológica ou devido aos maus tratos, até mesmo, né? No abrigo ou também, no abrigo mesmo, né? Então é importante, gente, muito importante. Às vezes, por mais doloroso que seja, né? Você tem que saber da história do seu filho. Por que você tem que saber? Porque você tem que saber como lidar com a situação quando ele vier apresentar alguma coisa nesse sentido, né? Algum reflexo nesse sentido. Então é muito importante. É doloroso, mas é importante. Um exemplo bem básico, assim. Nosso filho, ele era totalmente contra ao bateu a janela. Ele era totalmente contra, assim, ele não aceitava carinho, afeto em si, né? Ele era resistente a isso. Aí você pergunta, por quê, gente? Por quê? Por quê? Ele já teve carinho, já teve afeto? Não sabemos. E se teve, né? Como que foi isso? Qual era a forma de carinho? Ou muitas vezes também, no começo, é o medo de ganhar muito carinho e depois ficar sem o carinho, né? É uma coisa bem simples, mas que faz toda uma diferença no cotidiano da gente. Sim. Né? Que está aprendendo a como lidar com o nosso filho que acabou de chegar. Muitas vezes acontece assim, a gente já ouviu casos, vídeos nesse sentido. Por exemplo, meu filho está em casa já faz 8 meses e amanheceu, ele fez xixi na cama e aí ele ficou com medo, ficou chorando, ficou arredio, mas a gente não ia brigar com ele, mas mesmo assim ele regrediu. Gente, a gente não sabe, de repente,
quando ele morava com a família, a gente não sabe. Se ele fizesse xixi na cama, ele apanhava, né? Ele era hostilizado, ele era castigado, né? Então é por isso que é importante a gente saber de tudo que acontece com o nosso filho. Tudo. Ó, né? a gente tem que ser bem sincero com vocês, né? Que acompanham a gente. Gente, já aconteceu aqui em casa. Sim. Nosso filho já fez xixi na cama. Quando aconteceu, o Ed chegou em mim e falou: Douglas, o Anderson fez xixi na cama. Aí eu peguei e falei: fala pra ele levantar, tomar um banho, vamos limpar, A gente limpou, a gente agiu com naturalidade, a gente não brigou, a gente não questionou. Não, né? nós fomos conversar com ele. Não, conversar é uma coisa, a gente não questionou ele, Sim. tipo, bravo, brigando com ele. A gente deixou aberto pra ele conversar com a gente, né? Então, assim, saber o porquê que ele fez, até hoje a gente não sabe. Não sabe. Né? Eu acho que isso aconteceu na primeira vez que minha mãe veio em casa, depois que ele chegou. Então, assim, pode ser que ele ficou nervoso, pode ser que ele lembrou de alguma coisa, né? E aí aconteceu. Sim. Né? Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Não julgar a criança, não brigar. Não é porque ele está com vocês aí 6, 7 meses, 1 ano, que ele não possa fazer algo que para vocês vai ser, nossa, nunca fez. Não, gente. As crianças têm regressão, sim. Elas regridem sim. Determinadas situações que elas se veem nessas situações, elas regridem sim. Então, assim, por isso que é importante a gente saber. Geralmente, quando a gente vai conhecer a história do filho, o psicólogo da vara, do abrigo, eles já contam todas as histórias, tá? Mas assim, aprofundem. Não tudo, gente. Profundamente não. Eles contam, né? Também não tem como, gente. É muita coisa. Então, sim. assim, mas procure. Né? Cabe a gente também buscar informação. Não, muito importante. Muito importante, porque lá no abrigo tem psicólogo, tem assistente social, tem pedagoga. Gente, perguntem, vão a fundo. Todos os detalhes é muito importante. Faz a diferença na criação do seu filho e para evitar surpresas. Sim. Né? E também faz com que a gente já lide de uma maneira mais natural, né? Ao decorrer de alguma situação semelhante a essas. Né? Pode ser briga, pode ser, ele nunca brigou agora, ele nunca quebrou nada, quebrou agora, ele nunca fez xixi, fez agora, né? Então são várias situações, E assim, que nem teve um pai e uma mãe por adoção, que colocaram num dos grupos que eles não podiam colocar regras, não estava conseguindo colocar limites no filho, que o filho já vinha com grosseria, gritando, xingando. Eu não sei o que fazer. Gente, primeiro vamos avaliar a história do seu filho antes. Sim. Por que ele está agindo assim? Como nós já falamos anteriores. De repente, ele vivia num ambiente onde as pessoas não sabiam conversar. Gritavam. As pessoas só gritavam, só oprimia, entendeu? Não que... Tem hora, gente, que é necessário você também gritar com seu filho, chamar a atenção do seu filho, né? Mas isso não pode ser uma rotina, uma sequência. Eu acho que a conversa, né, é fundamental nesse momento. Um dos argumentos que a gente utilizou, porque nosso filho no começo, uma vez que a gente chamou a atenção dele, ele veio gritar com a gente. Um dos argumentos que nós usamos foi: eu estou gritando com você? Não. Eu falei: então por que você está gritando? Nem ele não sabia explicar, gente. Então, é muito importante, né? Porque a gente não sabe como que era a vida deles, né? Exato. A gente não sabe como que era a criação deles com a família biológica, ou se de repente, num abrigo ou outro, ou se de repente essa criança já passou por alguma família adotiva e por algum motivo voltou para o abrigo de novo. Então a gente não sabe. Por isso que é importante, gente. Você tem que procurar saber tudo sobre o seu filho. Por mais doloroso que seja, para mim foi muito doloroso. Né? Não que para ele não seja, é doloroso, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa enfrenta, mas é importante porque de uma forma, né? Sabendo de tudo que aconteceu com ele, hoje a gente sabe lidar com todas as situações e a gente não é pego de surpresa, né? Então, assim, junta a ajuda que a gente tem
psicológica, da minha terapeuta, da dele, o psicólogo, Nossa amiga Priscila. a nossa amiga Priscila, que é psicóloga. beijo, Pri. O Leandro, o psicólogo do abrigo de onde nosso filho veio, né? Eles todos, né? O psicólogo, o Leandro, a Janaína, a Andréia, o Marcel, né? Todos eles foram muito atenciosos com a gente, ajudou muito a gente, muito mesmo, né? Se não fosse eles, né? Talvez a gente não conseguisse, não teria conseguido levar em frente, né? Porque a história do nosso filho é bem complicado mesmo, e foi uma luta, né? Por isso que a gente veio aqui falar sobre isso, gente. Então, assim, ó, quando vocês forem chamados, né? O telefone tocar, né? Que vocês forem no fórum e que vocês forem conhecer a criança, né? Então, assim, gente, procure saber toda a história. Não importa que seu filho tenha 2, 3, procure saber. Tudo, quando a gente fala tudo, é histórico de saúde, tudo. Porque foi para lá, se seu filho tem alguma deficiência, alguma, né, patologia, alguma doença crônica, pergunte tudo. Vocês têm o direito de saber. Né? Então é isso que a gente quis deixar pra vocês hoje. Tá bom, gente? Então, ó, esse vídeo hoje vai ser encerrado por aqui. E breve a gente já vai gravar um outro pra vocês, tá? A gente vai lá buscar uns temas que vocês vão sugerindo pra gente, tá bom? Escreve aí embaixo o que vocês querem saber. No comentário, qualquer dúvida, qualquer coisa, fala assim, grava um vídeo assim, assim, assado. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje a gente tá na cozinha. Ó, a gente gravou na cozinha hoje. Nós gravamos dois vídeos aqui na cozinha. Daqui uns dias você no banheiro. Olha que o acústico do banheiro é ótimo, viu? Vamos mudando. Vamos mudando. Então é isso, gente, ó, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, tá? Compartilhem nossos vídeos, tá bom? Curtam, ative o sininho, clique lá, sininho todos lá, assistam os vídeos, deixem os comentários aqui embaixo e sigam a gente no nosso Instagram. O Douglas vai deixar pra vocês aqui embaixo, tá bom, gente? Muito like, hein, gente? Um beijão pra todos vocês, sem exceção. Um big beijo no coração de todo mundo e aguardamos vocês nos comentários. Até o próximo. Tchau.